Conforme prometido no vídeo anterior, no qual falamos da incrível fragilidade de uma das melhores provas de que o homem esteve na Lua em 1969, neste vídeo veremos se tem razão ou não aqueles que afirmam que ossos de humanos gigantes nunca foram encontrados, como o doutor em arqueologia clássica Rodrigo Silva, que certamente está entre os arqueólogos mais famosos do Brasil. De regra, aqueles que combatem as alegações de que ossos de gigantes foram encontrados fazem isso criticando vídeos ou fotos que passaram a circular nos últimos anos na internet, mas parecem esquecer que demonstrar a falsidade deles não pode provar que ossos de gigantes nunca foram encontrados. O site Folklore, por exemplo, faz crítica a Joe Taylor, criador do Mt. Blanco Fossil Museum, no qual expõe um fêmur humano de 1,20 m de comprimento. Porém, o site não demonstra que não é um osso humano, ou que Joe se nega a permitir a coleta de material para a realização de exames que confirmem se trata de um osso humano ou não. Nem mesmo pode sugerir de qual animal o osso seria. Por sua vez, um site Curiosidades, após mostrar uma foto evidentemente falsa, entende ser o suficiente para afirmar que o Instituto Smithsonian não destruiu ossos de gigantes em 1900, conforme for acusado. Contudo, nenhuma declaração contrária às descobertas de ossos de gigantes nos chamou tanto a atenção como a declaração feita pelo Dr. Rodrigo Silva, pois ele está sempre em busca de evidências que confirmem a veracidade dos textos bíblicos e, portanto, dele se esperaria justamente o contrário. Acompanhe a fala do queridíssimo arqueólogo. Existem ainda outras alegações do achado de supostos gigantes pré-diluvianos. Ora, os únicos paquidermes realmente pré-diluvianos até agora encontrados são fósseis de dinossauros. Seres humanos gigantescos não foram localizados. A explicação está nesta fala mais recente do professor Rodrigo. Anakin significa pessoas violentas. Pode até ser gigantes, mas gigantes naquele sentido assim. Mike Tyson era um gigante. Notadamente, Rodrigo Silva está sendo levado por uma linha de pensamento que faz dos gigantes bíblicos homens de porte físico semelhante aos dos homens do presente. Acontece que, neste caso, seu posicionamento contraria até mesmo os escritos de Ellen G. White, escritora norte-americana do século XIX, que está entre os pioneiros do movimento adventista moderno, do qual Rodrigo Silva faz parte. A mundialmente conhecida escritora registrou o seguinte na página 112 do seu livro Patriarcas e Profetas: ossos de homens e animais, bem como instrumentos de guerra, árvores petrificadas, etc., muito maiores do que qualquer que hoje exista ou que tenha existido durante milhares de anos, foram descobertos. O que nos interessa no momento é a clara confirmação de 1890 de que ossos de seres humanos gigantes foram sim encontrados. Pois bem, além do registro histórico de Ellen G. White, poderíamos encontrar algo que confirme a existência de ossos de gigantes no passado ou no presente? O que a fez fazer tal declaração? Inspiração divina? A obviedade dos fatos vistos naquela época? Surpreendentemente, não são poucos os relatos da época que confirmam a existência de seres humanos gigantes no passado. E a partir de agora você tomará conhecimento de uma pequena parte deles. Em 18 de fevereiro de 1846, um jornal informa: os gigantescos ossos humanos encontrados recentemente foram reunidos. Quase todos perfeitos e estão prontos para exibição. O esqueleto mede 16 pés de comprimento. Observe que a matéria está confirmando o fato que já era conhecido da população. 16 pés correspondem a mais de 4,80 m. Porém, aqui se fala do comprimento do esqueleto, que talvez tenha incluído o comprimento dos ossos dos pés, assim como quando ficamos deitados. Isso indica que o indivíduo poderia ter aproximadamente 4,40 m de altura. Um indivíduo com essa estatura teria um fêmur com um pouco mais de 1,20 m de comprimento, o que faz mudar a nossa visão sobre o fêmur apresentado por Joe Taylor. É verdade que registros que identifiquem pessoas tão grandes são menos frequentes, mas agora veremos uma reportagem especial de 1896 do New York Journal que trata não apenas do registro de mais de um desses gigantes, mas do registro da vida diária de uma comunidade de gigantes impresso em rochas.
Em primeiro lugar, já nos chama a atenção o desenho que tenta reproduzir o tamanho do homem pré-histórico. Nada com as figuras que hoje imperam em nossos livros, pois hoje deveríamos ter a maior altura. Mas por que assim fizeram? Por que assim imaginaram? Naquele ano, um comerciante encontrou numa rocha marcas de pegadas humanas de cerca de 29 polegadas ou 73 centímetros, a uma distância de 3 metros uma da outra e que pareciam ter sido feitas em um terreno ainda lamacento. Tal qual nos dois casos anteriores, estas pegadas podem provar a existência de um ser humano de mais de 4,20 metros de altura. Isto se considerarmos que um homem de 1,80 m possui 30 centímetros de pé. A distância entre as pegadas indica que a pessoa estava correndo. Alguém desta altura correndo com o máximo de suas forças poderia deixar pegadas de cerca de 5 metros de distância uma da outra. E não pense que estas são aquelas pegadas de alguém andando próximo ao dinossauro que já disseram ser falsas. O registro das pegadas que você ouve agora foi esquecido. Bem, o jornal, vendo a credibilidade do caso, aproveitou para lembrar que em 1868, quando faziam escavações para a construção da penitenciária de Nevada, foram encontradas centenas de pegadas humanas em linhas paralelas e em linhas que se cruzavam. Essas pegadas variavam entre 18 e 21 polegadas de comprimento, medindo em média 50 centímetros. Elas foram encontradas junto às pegadas de um mamute, e tendo em vista que os ossos dele também foram encontrados nas escavações, o quadro descreveu com clareza uma caçada daquele animal por aqueles que projetaram as pegadas em sua volta. O desenrolar da descoberta é o que nos acende uma luz vermelha, pois o fato foi de grande repercussão e, segundo o próprio jornal, trouxe todos os sábios do Oeste a Carson. Veja a redação. Porém, surgiu uma discussão amarga quanto ao caráter dos produtores de trilhas e o professor LeConte declarou que as pegadas eram as da grande preguiça. Naquela época se procurava afirmar que homens e mamutes não foram contemporâneos. Aproveitando-se disso, e principalmente do tamanho das pegadas, o professor Lee afirmou que as pegadas não eram humanas. Hoje não se pode questionar a contemporaneidade de homens e mamutes. Aliás, esta reportagem do México tratou da recente descoberta de armadilhas bem engenhosas feitas para caçar mamute. Não passe desapercebido. Veja a que ponto já se chegava há mais de 200 anos. Embora as pegadas fossem claramente de um pé humano, com marcas da cave do dedão do pé, houve quem, talvez em desespero, atribuísse a impressão das pegadas a um animal cujos pés não podem ser confundidos com os nossos. Observe também que inúmeras descobertas posteriores da convivência entre homens e mamutes não puderam ser apagadas, mas os registros do tamanho dessas pegadas foram. Livros não fazem referência a elas. Mas por quê? Os jornais que citamos não merecem credibilidade? E se dissermos que eles estão disponíveis na biblioteca do Congresso americano? São fatos que não merecem credibilidade porque são isolados e devem ter outra explicação? Se você acha assim, permaneça conosco e veja que provavelmente milhares de esqueletos de gigantes pré-históricos foram encontrados e deletados da nossa história por negar coerência à teoria da evolução humana. Nos acompanhe dedicando atenção especial a algumas palavras-chave como raça de gigante, Pederneira, Pensilvânia e Virgínia, a fim de apurarmos a veracidade de alguns fatos relatados por jornais num período de quase um século. Que tal começarmos por um esqueleto de gigante de 3 metros de altura, com um crânio 2 vezes maior que o de um homem médio e que estava sendo cuidadosamente embalado para ser encaminhado ao Instituto Smithsonian, aquele instituto que não teria destruído milhares de ossos de gigante, mas que também não disse o que fez com este esqueleto, por exemplo. Segundo o próprio jornal, os ossos eram evidentemente de origem pré-histórica. Depois que encontramos vários relatos, acabamos concordando que os esqueletos de gigantes que foram encontrados por todo o mundo pertenciam a uma raça de gigante pré-histórica. Já que mencionamos que foram encontrados por todo o mundo, veja esta reportagem da Nova Zelândia de 28 de maio de 1892. Trata-se dos ossos de uma família na qual o homem tinha altura estimada em 7 pés e 9 polegadas, cerca de 2 metros e 36 centímetros.
Um sujeito que não era dos menores na época, mas que estava abaixo da média de altura e era muito menor que outros. Sua pequenina esposa tinha apenas 1,92 m e certamente não era a parente mais próxima da Lucy. Voltemos para os esqueletos encontrados na América do Norte e Central. O título da matéria diz: Desenterrado esqueleto de gigante. O subtítulo informa sobre os ossos de um suposto construtor de montes. Esses de um homem de 8 a 9 pés de altura. O curador do Museu Carnegie, Dr. Holland, em Pittsburgh, cidade da Pensilvânia, e seu assistente Dr. Pearson, abriram um monte da raça antiga que habitava aquela região e recolheram o esqueleto de um homem que, quando em carne e osso, tinha entre 2,5 m e 2,70 m de altura. Este monte, que originalmente tinha cerca de 30 metros de comprimento e mais de 3,5 m de altura, foi um pouco desfeito com o tempo. Afirma o jornal que a característica mais interessante na escavação recente foi o torso mumificado do corpo humano, que os especialistas imaginaram ter sido enterrado há pelo menos 400 anos. Os cientistas calculam que este esqueleto era a estrutura de uma pessoa da raça pré-histórica que habitou esta seção antes dos índios americanos. Embora tenha se falado em apenas 400 anos, no futuro não se pôde negar que os ossos possuíam milhares de anos. Os curadores acreditam que o homem cujo esqueleto eles protegeram pertence à classe de construtores de montes. Note que, salvo pelo tamanho, não foi mencionada qualquer diferença nos ossos encontrados. Talvez você ainda esteja inseguro quanto às fontes. Então façamos o seguinte. A partir de agora apresentaremos matérias do New York Times, como esta de 4 de maio de 1900, que trata da descoberta no Novo México de uma caverna contendo cerca de 200 esqueletos de homens, cada um com mais de 2,5 m de altura. Com maravilhosa sinceridade, a redação do jornal nos informa que a caverna era evidentemente o local de sepultamento de uma raça de gigantes que antecedeu os astecas. O jornal menciona também que os ossos de um desses esqueletos foi organizado e se descobriu que o comprimento total era de 8 pés e 11 polegadas, por volta de 2,70 m de altura. Esta outra matéria do New York Times, publicada em 21 de novembro de 1856, diz que alguns trabalhadores empenhados em embelezar os terrenos encontraram um esqueleto que tinha 10 pés e 9 polegadas de comprimento, ou 3 metros e 27 centímetros de altura. O relato ainda menciona que o indivíduo possuía dentes quase tão largos quanto o de um cavalo, registro de certa forma comum para a época. Publicação de 8 de setembro de 1871, New York Times. Mais índios grandes encontrados na Virgínia. Perceba que o título já descreve a frequência dos achados, e embora afirme que são índios, logo é dito que é apenas uma suposição. Acompanhe. Para não ficar atrás do Canadá, Virgínia alega a posse de uma caverna cheia de índios mortos. Os operários envolvidos na abertura de um caminho para a ferrovia projetada entre Weldon e Gettysburg atingiram na segunda-feira, cerca de 1 milha do local anterior, em uma margem ao lado do rio, uma catacumba de esqueletos, supostamente de índios, de uma era remota e uma raça perdida e esquecida. Os corpos exumados eram de estranha e notável formação. Os crânios tinham quase 1 polegada de espessura. Os dentes estavam afiados como os dentes de canibais. O esmalte perfeitamente preservado. Observe que dentes fortes eram características destes gigantes que se diferenciavam dos índios americanos e de quaisquer outros povos que surgiram posteriormente. Segue a reportagem. Os ossos tinham comprimento e força maravilhosos, o fêmur sendo tão longo quanto a perna de um homem comum. O fêmur de Joe Taylor não seria nada fora do comum para aquela época. Prosseguindo ainda, a estrutura do corpo sendo provavelmente tão grande quanto 8 ou 9 pés, cerca de 2,40 m a 2,70 m. Foi dito que os dentes dos esqueletos eram tão grandes quanto os dos cavalos. Os corpos estavam muito próximos uns dos outros, colocados em camadas à medida que subiam.
Em vista do tamanho deste vídeo e da nossa dificuldade de editá-lo, vamos ter que deixar o melhor para um próximo vídeo. Se você se sentiu beneficiado, compartilhe-o da forma que desejar.